Olá, muito bom dia, meus amores, aqui do canal Educação. Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem por aí do outro lado da nossa telita? Tá tudo certinho, porque a gente está de volta aqui para falar de biologia. E hoje uma temática super massa, super interessante, que a gente vai conversar sobre engenharia genética, certo? A gente vai entender como, né, as tecnologias avançaram nesses estudos também que envolvem esse material genético. E a gente tem aí uma possibilidade muito grande de fazer coisas, né, que melhoram a nossa vida prática, que estão relacionadas com a saúde, com a indústria, né, com a aplicação dessas técnicas, desses conhecimentos em vários aspectos da nossa vida. Tá certo, gente? Deixa eu ver quem é que tá aí, Flavilton, nos nossos polos, nos assistindo aqui no canal Education. Menino Casa Cheia hoje, mais um dia, né? Baixa Grande do Ribeiro, Elesbão Veloso, cadê você? Tava com saudade. Guaribas, bem-vindos, nossos queridos de Guaribas. Pimenteiras, Prata do Piauí, olha só aí a galera que tá no assentamento, sim, lá no Ribeiro Galeota, tá escrito aqui, mas eu sei que é a turma do nosso assentamento, não é isso? Tô correta? E a galera de Uruçuí, no sul do estado, bem-vindos, meus amores, bom dia, não é? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, bora lá. Para começo de história aqui, para fazer o nosso esquenta, né? Enquanto eu aqui dobro, arregaço minhas mangas, a gente vai, né, relembrando. O que é que vocês entendem por engenharia genética? Me conta aí, o que é que vocês acham que é feito dentro desses estudos e dessas tecnologias? Engenharia genética. Professora, que bicho é esse, hein? Me conta aí rapidão. Vai escrevendo que enquanto isso eu já vou adiantando aqui nos nossos slides, tá certo, Guaribas? Estão respondendo aqui nas nossas mensagens. Para quem está chegando agora, né? Eu sou a professora Amanda Soares, tá? Aqui, ó, galera de Guaribas, que eu ainda não tinha visto por aqui. Meu nome escreve com H mesmo, todo mundo me chama de Ramanda, mas é Amanda, tá bom? Mas se quiser chamar de Ramanda, eu atendo na mesma hora, tá certo? Amanda Soares, a nossa disciplina é aqui, ó, Biologia, e o conteúdo de hoje vai ser Engenharia Genética, tá bom? Vamos seguindo aqui, porque a gente precisa compreender que esses estudos acerca do DNA, do material genético, eles começaram já tem um bom tempo, né? A gente viu, inclusive, que essa ciência, ela se iniciou, foi dado um pontapé inicial lá com os estudos de Mendel, Gregor Mendel, quando ele começa a desvendar os mistérios da hereditariedade, certo? Todo mundo lembra disso, né? Ok? Então, Mendel vai lá trabalhando com as ervilhas, que a gente já estudou muito bem. Ele vai aprendendo, né, observando como eram os padrões de passagem dessas informações, né, das características de uma geração para outra. Pois muito que bem. Depois disso, as ciências, né, dentro das áreas de biologia, de genética, biologia molecular, biologia celular, tudo isso foi sendo muito melhor avaliado. Por quê? Porque foram se desenvolvendo novas técnicas, microscópios, softwares, computadores, que as pessoas podiam, né, os cientistas podiam e podem fazer uma abordagem, né, um pouco maior, observar um pouco melhor esse material que está no interior de todas as células vivas. Tá certo? E aí um projeto que é muito interessante da gente conhecer hoje, para começo de história, é o projeto Genoma Humano, né? Ele foi um dos grandes feitos mesmo da história da genética e sua conclusão se deu em abril de 2003, tá? Com a utilização de tecnologias muito sofisticadas, a intenção era mapear o DNA humano em 99,99%. Então, esse projeto Genoma Humano... Por quê? Diz aí. Estão dizendo que eu só quero ser a deusa egípcia do sol. Adoro, ó. Esse Flavilton, minha gente. Ó, tem aqui o DNA, certo? A gente sabe que a estrutura do DNA
ela é uma dupla fita, né? E aí vão ter os pareamentos das bases. A gente vai estudar melhor também essa estrutura todinha. E ele é gigantesco, tá? Nesse DNA existem locais, né, que são regiões que vão codificar uma característica ou vão servir para codificar uma proteína. Enfim, a gente tem os genes. Esses genes que Mendel antes chamou de fatores genéticos, Manda, é verdade. Esses genes que Mendel chamou de fatores genéticos, galera, eles, né, eles são responsáveis, né, por alguma característica, tá certo? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue observar aqui algumas características que são ditadas, né, por genes que dão para ver as diferenças. Corta aqui para mim, Flavilton, por favor. Por exemplo, a gente tem orelhas. Olha aqui a orelhinha, né? Essa orelhinha aqui da professora. Essa região aqui da orelha se chama lóbulo. Flavilton, tu consegue aproximar um pouquinho? Isso aqui é o lóbulo da orelha. Todo mundo pegando na orelha, vai. Tcharam, que nem a lagarta pintada. Eita, é a nova. Esse lóbulo da orelha tem um gene, ó, chegando pertinho aí da teacher. Vai. Eu acho que aí já deu, né? Já deu, senão vai mostrar até meus últimos 3 pecados. Ó, tem esse aqui. Esse lóbulo da minha orelha, ele é solto. Vocês estão vendo que aqui nessa região ele não é coladinho aqui, ó, né? E tem pessoas que têm o lóbulo aderente. Tem gente que tem a orelhinha com essa partezinha aqui, ó, coladinha aqui. É bem bonitinha. Minha afilhada tem. E aí, isso é uma característica ditada por um gene, tá certo? Isso é um gene que diz que o lóbulo vai ser solto ou aderente. Assim como várias outras, né? Várias outras características que são ditadas por genes. Então, o que é que a galera que trabalhava com 2 caras, que foram os que levaram mais a fama da história, que foi Watson e Crick, eles trabalhavam para mapear o que cada um dos genes do DNA indicavam. Se eles vão dizer que características, se vão ser uma predisposição à doença, se vão ser genes que têm relação com características do corpo, que têm relação com características, né, deixa eu ver, se são genes que vão servir para codificar proteína e não necessariamente ditar uma característica física, estão entendendo? Então, esse projeto, ele queria compreender, eles foram anos e anos de pesquisa, então a intenção era compreender o que cada um dos genes era, né, o que é que ele indicava a cada um deles. Então, no final, né, no começo do ano de 2003, ele foi finalizado e já se tem a compreensão de quase totalidade. Vamos dizer que a totalidade, né? 99,9%, né, das aplicações, do mapeamento do DNA humano. Então, entre o que é importante para se saber, né, a partir do projeto Genoma, o que é que ele possibilitou? Olha só, a identificação de genes que causam ou predispõem doenças genéticas e o câncer. O aconselhamento genético, análise das chances de um casal ter filho portadores de anomalias hereditárias. Isso é que é o aconselhamento genético. Identificação de genes que predispõem doenças metabólicas, como a diabetes. Produção de remédios que atuam com mais eficácia de forma específica. Já pensou uma coisa dessas, hein, gente? Bom dia, Maria da Guia. Bem-vinda, meu amor. A nossa aula de hoje, para você que está chegando agora, é sobre engenharia genética, tá certo? A gente está falando aqui rapidinho sobre o projeto Genoma Humano, tá? E tá falando, né, as aplicações desse projeto. Para que é que se queria saber, né? Por que queriam mapear todo esse genoma, todo esse material genético humano? Para que é que serve? Serve para tudo isso aí. Então, se identificaram os genes que são a causa ou a predisposição a algumas doenças genéticas ou câncer. No aconselhamento genético, um casal que vai ter filhos, né? Dá para se avaliar hoje a possibilidade desse filho nascer com algum tipo de anomalia genética, né?
a identificação de genes que podem estar relacionados a doenças como diabetes, a produção de remédios que vão atuar justamente no ponto exato, no ponto correto, de forma eficaz e específica para aquela pessoa com aquela determinada estrutura genética. Tá certo, Maria da Guia? Eu fiz aqui uma pequena revisãozinha só para você compreender do que é que nós estamos conversando. Tudo bem por aí, Guaribas, Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteiras, a galera que está nos assistindo aí em Elesbão Veloso, tá tudo ok, meus amores? Vocês já tinham ouvido falar do Projeto Genoma? Menina, esse Projeto Genoma foi o maior babado. Por quê? Porque a genética, ela teve um tempo, né, no tempo desse projeto, que ela estava no auge da moda. Então, todo tempo na televisão saía notícia do Projeto Genoma, que estão mapeando genes e não sei o que, não sei o que. Deixa eu dar uma olhada bem aqui. Flávio, tu consegue pesquisar para mim de que ano é aquela novela O Clone? Bora ver aqui, deixa eu pesquisar no Google. O Clone. Deixa eu ver de que ano é essa novela. Essa novela é de 2001. Olha aí, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver com a história do Projeto Genoma. Quando estavam se mapeando esse projeto, o que mais inventaram, minha gente, foi moda com DNA. Novela com clone que tinha a Jade, Inxalá, muito ouro. Lembra? Me emocionei aqui um pouco. Então, tudo isso porque estava sendo muito falado, né? Sobre DNA, sobre genética, sobre clones e essa coisa toda. E aí o Projeto Genoma, a história do clone da ovelhinha Dolly, tudo isso foi culminando, né, nessas coisas na sociedade, esse movimento todo. Aí vinha a novela. Eu me lembro que nessa ocasião, eu tinha o quê? 15, 16 anos, a gente lançaram um shampoo, marca tal, com DNA vegetal. Você acredita que lançaram um shampoo dizendo que tinha DNA de planta dentro do shampoo? Aí eu fiquei, eita, esse shampoo bem aí, ele vai dar jeito aqui na minha maçaroquinha, no meu cabelinho, né? E aí eu falei, eu vou comprar, porque tem DNA vegetal, eu vou querer demais. Vocês não iam querer, não? Aí depois que a gente cresce, estuda biologia, estuda genética, o que de acha que DNA vai fazer de bom no meu cabelo, minha gente? Me conta. O que é que DNA de planta tem que vai beneficiar meu cabelo? A resposta é absolutamente nada. Então, a indústria, né, ela se apropria muito dessas histórias, dessas coisas científicas, né, da ciência, para poder ir aplicando, né, nas pessoas, para que as pessoas consumam aquilo ali, pensando que estão fazendo um negócio maravilhoso. E eu comprei o shampoo lá, não sei o que, com DNA vegetal, e meu cabelo continuou do mesmo jeito, cheirosíssimo, mas do mesmo jeitinho. Né? E aí o que é interessante é que como a ciência também ela tem relação com os movimentos da sociedade, né? Sobretudo esses de compra, os movimentos de consumo. Agora mesmo é muito comum, se a gente for dar um rolê no supermercado ou no mercadinho, você encontrar produtos de limpeza, né? Que vão dizer assim, eficaz contra o coronavírus, eficaz contra, previne a Covid-19. Todo sabão faz isso. Todo e qualquer sabão. Até o sabão que a gente faz da banha que sobrou, do óleo que sobrou de casa, das frituras. Lá em casa a gente faz esse sabão, né? Fica juntando o óleo. Quando junta, a gente faz o sabão. E aí até esse sabão, de boas, previne demais. Porque só o fato de você utilizar, você já está livre ali do vírus, né? E aí ficam usando essas coisas que é para o povo comprar, achando que está fazendo, né, uma grande... Todo sabão faz isso, tá? Então, só uma observação. E vamos seguindo, né? Como é que vocês estão por aí? Conversem comigo, parem de ficar em silêncio, vamos bater papo, tá certo? Vocês já viram algum produto que tenha DNA ou DNA vegetal? Isso aí já faz um tempo que eu vi, hein? Eu vou até botar nas minhas aulas a foto do danado do shampoo. Tá certo, gente? Então, vamos seguindo aqui. Olha só. Os avanços e resultados do Projeto Genoma. Quando eu já tenho ali mapeado todo o código genético, todo o DNA humano, há possibilidades, né,
para o avanço de outras pesquisas na área de genética, na área de medicina, na área de biotecnologia, tá certo? E aí foi descoberto que o genoma humano possui 3,2 bilhões de nucleotídeos e que a sequência deles é 99,9% igual entre todas as pessoas. Não, professora, para tudo bem aí. Como assim? Como é que a gente tem um DNA tão grande, tão gigantesco e a sequência dos nossos nucleotídeos é quase 100% igual em todas as pessoas? Como é que pode um negócio desse? Vocês podem me explicar isso? E o que é que justifica ter tanta gente diferente no planeta? Hein, galeras? Por que é que a sequência, a pergunta é essa, por que é que a sequência dos nucleotídeos é quase 100% igual nos humanos? E por que que tem tanta gente diferente? Vocês conseguem me responder isso? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês me responderem. Porque, apesar dos nossos nucleotídeos serem quase 100% iguais entre os humanos, por que que tem tanta gente diferente no planeta? Valendo 2 minutos na tela. Ok, meus amores. E aí, cadê vocês? Abre bem aí, menino. Deixa eu ver de novo. Cadê nossos polos? Oxente, ninguém conseguiu matar a charada? Em Uruçuí, Prata do Piauí, Elesbão, cadê vocês? Baixa Grande do Ribeiro,
Galera do assentamento, me conta, como é que é isso? Hein? Ninguém conseguiu matar a charada, gente? Quando a gente fala, né, dessas diferenças que são existentes e visíveis, né, mesmo que a gente tenha quase a totalidade do nossos nucleotídeos iguais, isso se dá por conta de uma pequena variabilidade genética. Tá certo? Uma variabilidade genética, ou seja, uma capacidade que o nosso material tem. Oi, João Luiz, bom dia, meu amor, bem-vindo à nossa aula de hoje. A gente tem uma capacidade de, no momento da meiose, ou seja, da formação dos nossos gametas, haver uma mistura desse material genético. Então, uma mistura aleatória que dá justamente essas diferenças, né, visíveis, compreensíveis à luz, né, dessa observação que a gente faz, tá bom? Então, apesar da enorme quantidade de bases, apenas 2% do genoma é usado para a síntese de proteínas. Tá? A gente tem uma quantidade absurda e 2% de uma quantidade absurda é uma quantidade grande, mas é um percentual pequeno. Então, para sintetizar proteínas, nós temos uma parte de 2% desse genoma. Tá? A disponibilidade do sequenciamento do DNA para até 2.000 doenças genéticas, a melhoria da compreensão das causas de alguns tipos de câncer, a possibilidade de diagnóstico de doenças genéticas, produzir medicamentos com maior poder de atuação e menores efeitos colaterais, novas terapias, tratamentos baseadas no perfil genético de cada indivíduo. Olha só como é interessante isso, né? Então, vai ser cada vez mais eficaz essas terapias, porque você vai compreender esse perfil genético. O que é que esse indivíduo tem de características genéticas que pode ser adaptada para aquele indivíduo. E a possibilidade de personalizar medicamentos conforme a necessidade individual do paciente. E há também o maior suporte para a medicina forense. Vocês sabem o que é a medicina forense? Vocês assistiam CSI, aqueles programas de investigação criminal? Pois é, a medicina forense, ela vai atuar justamente nesse esclarecimento, né, de crimes com maior precisão. Então, você tem que as pistas deixadas, né, pelos criminosos, elas podem incluir um fio de cabelo, pedaço de unha. Às vezes a gente vê, né, dentro dessa elucidação da resolução desses problemas, desses crimes, muito do que é utilizado vem da genética e da compreensão do genoma humano, tá certo? Eu lembro de um caso de uma mulher que ela roubou uma criança do hospital, né? E aí ela tinha mais uma filha, era um menino e uma menina. E ela se recusou a fazer o teste de DNA. Corta aqui para mim, Flavilton. Ela se recusou a fazer o teste de DNA para avaliar se eles eram ou não filhos dela, para poder ver se ela estava mentindo ou falando a verdade na situação que ela provocou quando ela roubou essas crianças. Como foi que resolveram esse crime? Ela fumava cigarro, pitava um cigarro, aí lá na delegacia ela jogou fora o cigarro, a bagana. E aí eles coletaram aquilo ali do lixeiro, tinha ainda saliva, né? E certamente algumas células da mucosa, que essas células aqui elas desprendem facinho, né? A gente tem até um testezinho que a gente passa aqui, ó, na mucosa e consegue células com muita facilidade. E aí fizeram uma análise, a gente vai compreender alguns tipos de estudos, né, algumas ferramentas. E aí foram analisar se esse material genético dela batia com o material genético dos filhos dela. E aí foi descoberto que ela não era a mãe biológica de nenhum deles. E o menino ficou sabendo que foi roubado no hospital. Uma história bem triste, né? E depois desenrolou-se todo o processo criminal a partir dessa avaliação que tem relação com a genética. Olha que interessante, né? Então, vem comigo aqui porque tem muita coisa ainda para a gente ver. Vocês estão vendo aqui comigo os avanços, né? Quantas coisas podem ser melhoradas dentro de diversos aspectos, sobretudo para a humanidade, porque a gente está se referindo aqui ao projeto Genoma,
Tá bom? E aí, a gente vai ver mais adiante quais são essas ferramentas que hoje a gente usa, tá bom? Então, se o Mendel é o pai da genética, a Rosalind Franklin, ela é a mãe do DNA. Quando a gente fala do projeto Genoma, de estudo de genética, a gente fala de muitos homens, né? E aí eu trago para vocês, João, Maria da Guia, que estão aí assistindo nossa aula, né? Trago para vocês a história dessa mulher na ciência. Então, dois grupos, né, de dois laboratórios diferentes competiam. Oi, Adriel, bom dia, meu lindo. Bem-vindo, tá? A gente está falando de engenharia genética hoje, tá certo? Dois grupos competiam para mostrar como era exatamente a construção do DNA, como era a estrutura desse DNA, né? De um lado, Wilkins, chefe do laboratório onde Rosalind Franklin trabalhava, e do outro lado, Crick e Watson, em Cambridge. Crick e Watson são os caras, né, do Projeto Genoma. Então, apesar dessa rivalidade entre os dois grupos para ver de quem seria a primeira descoberta, eles acabaram se unindo, olha aí o macho se unindo contra a gata, se unindo contra Rosalind, que foi autora da fotografia 51. Ela fez a primeira imagem com a ótima definição do DNA. Só a partir dessa fotografia, né, foi o primeiro registro e o primeiro melhor registro fotográfico da estrutura já obtido até essa época. Então, ela foi a dona, a autora, a pessoa que conseguiu fotografar. Mas o machismo, ele era tão forte, né, que mesmo os laboratórios rivais, eles se uniram contra ela para derrubar ela. Então, para quem sabe da história, um pouco da história da ciência, sabe que as mulheres, elas não podiam, né, um tempo atrás, acessar as academias, elas não podiam nem estudar. Para a mulher tinha ficado só o trabalho doméstico, né? Então, ela era muito boicotada, mas foi ela quem descobriu, quem fez a melhor imagem, né, dessa fotografia, aliás, desse material genético. Então, a conclusão desse projeto Genoma é mais um passo importante para se identificar o funcionamento de cada gene, de cada proteína. Então, será que a ciência vai ser capaz de prever o futuro? Hein? Então, você vê aqui, gente, ó, isso aqui é um cariótipo. O cariótipo é quando a gente organiza, né, todos os cromossomos de um indivíduo. Então, esses cromossomos, você vai observar que eles se encontram aos pares. Olha aqui, deixa eu pegar minha canetinha amarela, olha só. Tem esse com esse, olha outro par aqui, ó. De mesmo tamanho, mesma estrutura, olha outro par aqui. Estão vendo? Então, eles vão sendo organizados aos pares. Isso é um cariótipo. A gente tem aqui, né, que observando esse cariótipo, a gente pode ter a compreensão de algumas doenças, de algumas anomalias genéticas e cromossômicas, né? Então, essa identificação do genoma humano abriu um leque de discussões sobre incertezas éticas e legais a respeito do uso da informação do código genético de uma pessoa para determinados fins. Assim, é necessário que a gente observe, por exemplo, a legislação. Por exemplo, quando a gente fala de clones, vocês sabem o que é um clone? É uma cópia que é feita de um indivíduo, né? De forma natural, acontece na natureza. Eu sabia que quem tem planta em casa, que já fez uma muda, né? Tirou um pedaço da planta, plantou, ela enraizou e cresceu, ali você fez um clone da plantinha. Por quê? Porque ela vai ter a mesma informação genética que a planta que lhe cedeu essa galha, tá certo? Então, você fez um clone, tá? Mas a possibilidade de fazer com animais, por exemplo. Então, houve a história da ovelhinha Dolly, que foi criada a partir de uma outra ovelha. Todo o processo foi feito artificialmente. Todo o processo foi feito em laboratório. E a Dolly, ela tem o mesmo código genético da matriz, né? Dessa outra ovelha de onde ela foi originada. É uma cópia, gente, uma cópia viva de outro indivíduo.
Então, quando houve essa possibilidade, teve muita discussão, muito debate, né, sobre as questões éticas que são voltadas para esse tipo de estudo e esse tipo de prática dentro da ciência. Então, alguns países, eles permitem tanto o estudo, né, a ciência pode atuar fazendo clones, outros países não permitem, tá? Por exemplo, acho que aqui no Brasil a gente não pode fazer esse tipo de estudo, porque a legislação que tem relação com a bioética não permite que a gente faça, tá certo? Então, é necessário observar as leis, né? Alguns países não permitem de forma alguma. E além de se observar a legislação, a gente vê aqui, ó, é necessário que haja uma privacidade das informações, segurança e eficácia dos testes genéticos e a justiça no uso da informação. Ninguém pode sair por aí pegando seu cariótipo, seu material genético, expondo, usando para fins que você não tenha, né, concebido, não tenha permitido, não esteja sabendo, né? É algo muito pessoal. Então, precisa se observar de forma ética, né, todos esses aspectos, a privacidade, a segurança e a justiça no uso dessas informações, tá? Não é à toa. O DNA, gente, é a molécula da vida. Então, a gente tem que compreender que quando a gente está manipulando o material genético, a gente está manipulando a vida, a gente está mexendo com seres vivos. E tudo que tem vida precisa ser respeitado. Tá certo? Até a forma que você se abate um animal, você faz para que não haja sofrimento dentro de um laboratório, você faz com os animais anestesiados, você utiliza as ferramentas que são descritas pela legislação que podem ser utilizadas. E qualquer tipo, corta aqui para mim, Flavito, de novo, por favor. Qualquer tipo de utilização de animais, né, de estudos que vão envolver o material genético de qualquer forma, né, envolvendo animais, pessoas, eles passam por um comitê de ética, tá certo? Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa, eu vou utilizar uns camundongos para fazer essa pesquisa, aqueles ratinhos branquinhos que todo mundo sabe que são utilizados em laboratório. Eu vou pegar eles de qualquer jeito e vou usar de qualquer jeito, vou sacrificar eles de todo jeito? Não, não é possível, tá? E se acontece, isso é crime. Não pode, porque tem legislação, tem a questão da bioética que indica como é que a gente deve fazer as pesquisas. Toda vez que a gente está lidando com vida, a gente precisa, né, disso aqui, dessas observações. A privacidade das informações, a segurança, a eficácia, a justiça no uso da informação e a ética no cuidado, na manipulação da vida. Ah, professora, mas vai sacrificar mesmo, a gente vai precisar sacrificar. Às vezes não precisa, né? Uma vez, existem alguns testes, né, que acontecem em laboratório, que a gente precisa, por exemplo, tirar um pouco de sangue do animal, né? Precisa tirar um pedacinho do osso do animal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de qualquer jeito? Eu vou pegar o bichinho só porque é um camundongo ou é um sapo, que é muito utilizado também, o sapo cururu, né? Eram utilizados para fazer aulas práticas para ver contração muscular, essas coisas. E aí, você vai botar o bicho, abrir o bicho, eles sentem dor. Né, eles se incomodam também, então não pode de jeito nenhum fazer desse jeito, né? Tem que ter ética, tem que ter respeito por aquela vida. A gente não é uma divindade que vai atuar de forma irresponsável com os seres vivos, não, tá? E isso serve para todos os seres vivos, isso serve para tudo. Tá bom? Para sacrificar um animal, eu preciso anestesiar ele. Se ele vai ser sacrificado, se ele vai precisar morrer para fazer alguma parte de algum estudo científico, ele vai sentindo assim o mínimo de dor. Ele é anestesiado e só após isso sacrificado. Então, dependendo do tipo de estudo, né, existem as formas adequadas de serem feitas as práticas, tá bom? Então, existem várias formas de se fazer isso. E
claro, todas as formas vão respeitar. E os estudos só vão seguir adiante se houver um comitê. Um comitê de ética. O que é um comitê de ética? É um grupo de pessoas de diferentes áreas. No comitê de ética tem lá médicos, biólogos, tem pastor, tem padre, tem um monte de profissionais de áreas distintas que vão avaliar se o teu projeto, se o teu trabalho vai desrespeitar, vai ferir de alguma forma a integridade física ou psicológica, né, no caso de humanos, daquele indivíduo. Até se eu vou fazer um projeto com humanos, mas, professora, eu vou só fazer perguntas para a pessoa, eu não vou nem triscar no corpo dela. Precisa passar pelo comitê de ética para eles aprovarem minha pesquisa? Precisa. Porque, às vezes, essas perguntas elas podem ser constrangedoras, né? Então, um trabalho, ele só é feito, um trabalho científico desse porte só é feito com a aprovação desses comitês. Então, várias universidades geralmente têm seus comitês. A Universidade Federal do Piauí tem um comitê de ética, a Universidade Estadual do Piauí tem um comitê de ética, o Instituto Federal, o IFP, tem um comitê de ética, e assim algumas instituições privadas também têm os seus próprios comitês, tá? Ok? E aí, para trabalho com humanos, existe um site, né, que é o que é chamado Plataforma Brasil, onde você cadastra tudinho, todo o teu projeto e leva para essa plataforma para que seja direcionado esse projeto para um comitê para ver se ele é aprovado para fazer pesquisa. Então, só para vocês verem que fazer pesquisa com DNA, com gente, com bicho, não é de todo jeito, não. Tá? É preciso, necessário que haja muito respeito, muito cuidado com essas informações, tá bom? Então vamos adiante e vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas que a gente já vê. Na nossa casa tem planta transgênica, professora? Não, lá em casa mesmo não. Ora mais, pega um pacotinho de massa de milho, de cuscuz, né? O flocão de milho. Pode ir atrás. No pacote de flocão, tá lá, ó. Como é que fica, professora, nesse pacote? Tem um símbolo assim, ó. Um triângulo amarelo. Vocês não estão em casa, infelizmente, vocês estão no colégio, né? Então, vocês que estão na escola, se tiver aí na cantina, no refeitório, vocês podem até pedir para a moça, para nossas merendeiras, né? Inclusive, mando um grande abraço para as profissionais que cuidam do lanche, né, de vocês. Tem assim, ó, no flocão. Vocês já repararam? Tem um T. Esse T no rótulo significa transgênico. Esse produto transgênico, o que é isso, professora? São organismos geneticamente modificados, viu, Arsênio? Bom dia! Ou transgênicos, são aqueles que recebem genes de outras espécies. Por isso que é trans, porque há uma troca de genes. A esses indivíduos é incorporado o gene de outras espécies, tá bom? Uma curiosidade, por exemplo, alguns cientistas conseguiram introduzir na planta do tabaco um gene de vagalume capaz de sintetizar a enzima luciferase, que catalisa nesse inseto a degradação da luciferina, que é a proteína que produz a luz. O gene clonado em plasmídio, a gente vai entender o que é um plasmídio, é um pedacinho de DNA pequeno, né, que tem em bactérias. Ele multiplicou-se nessas bactérias e depois de purificado, foi injetado na célula do fumo, que é essa mesma planta que a gente está falando aqui, que é o tabaco. O gene modificado passou para o DNA da planta, que, quando regada com luciferina, emitia luz como um vagalume. Meu Deus do céu, olha só. Já viram uma coisa dessas? Então, pega o gene que produz, né, que é capaz de sintetizar uma enzima. Vocês viram que só 2% do genoma humano é capaz de estar relacionado com a síntese de proteínas, né? As enzimas, elas são um tipo mais simples de proteínas que tem relação com a aceleração ou
de algumas reações químicas ou elas estão relacionadas a alguma característica de um indivíduo. Então, nos vagalumes, a luciferina é a proteína que produz luz e a enzima é a luciferase. Quando elas se juntam, o vagalume produz luz. Vocês já viram o vagalume piscando ali o abdômen, né? Todo mundo já viu. Pois muito que bem. Como é que eles fazem? Eles pegam o gene que produz a enzima e colocam num pedacinho de gene de bactéria. E aí eles purificam esse gene, pega ele purinho e bota na célula da planta. Gente, olha, uma confusão, né? Presta atenção que depois, olha isso aqui. Olha aí a plantinha emitindo luz. Por quê? Porque apesar de ser uma planta, no indivíduo do reino vegetal, ele agora possui um gene de um animal. Compreenderam? Por isso que são chamados de organismos geneticamente modificados. E assim a gente também tem animais transgênicos, né? Alguém aqui cria peixe? Alguém aqui gosta de aquarismo, né? De criar peixinhos em aquários? Então existem já alguns animais transgênicos, né? O peixe zebra, o Dânio rério, que é o nome científico dele, Dânio rério. Ele é popularmente conhecido como paulistinha ou bandeirinha. Vocês conhecem esse peixinho aqui? Ele é bem comum para quem gosta de aquário, com certeza já viu deles por aí, né? E ele também não costuma ser muito caro, ele é baratinho. Ele foi o primeiro animal geneticamente modificado a ser vendido, comercializado em grande escala. Observe o detalhe das características do peixe antes e depois da transgenia. O que foi que fizeram? Pegaram o peixe, né? O peixe zebra é o primeiro animal geneticamente modificado para fins comerciais. Unicamente para comercializar o animal, inseriram um gene nele que dá uma certa fluorescência, né? Eles ficam tipo neon quando são modificados. E aí, olha só, o peixezinho neon aqui. Não é o neon que é aquele outro, não, que tem a listrinha, né? Que é um outro tipo de peixinho que a gente já ouviu falar. Minha gente, cadê vocês? A gente já está finalizando a aula e eu não recebi mais do que um bom dia hoje. Hein? Cadê vocês? Tem professor aí na mediação, nas salas de vocês, nas turmas? Professor, a professora. Onde é que vocês estão, que vocês não estão conversando comigo? A aula fica muito chata desse jeito, sem interação. O grande diferencial da gente aqui é que a gente bate esse papo, hein? Hein, Arsênio? Ô, Adriel, João Luiz, Maria da Guia, estão por aí ainda? Galera de Baixa Grande do Ribeiro, de Elesbão, cadê vocês? Hein? Me respondam. Quando eu pergunto, respondam. Participem da aula, gente, que é isso. Isso aqui não é um podcast. Tá parecendo um podcast, só eu tô falando. Olha, vamos aproveitar esse momento aqui que a gente está junto. Opa, Elesbão apareceu. Vocês já tinham visto desse peixe? Alguém aí tem alguém aí que trabalha com aquarismo? Que trabalha, olha. Ou que trabalha também, né? Que goste de aquário? Que tenha peixinhos em aquário? Porque a maioria das pessoas que tem, né? Que gostam, conhecem esse bichinho. Então, vocês estão vendo aí um animalzinho que foi geneticamente modificado, porque com essa modificação ele fica mais interessante para vender. Olha que coisa, né? Já pensou? Você mudar o gene do negócio só para vender? Ora mais, mas isso é o que mais acontece. Não tem Elesbão veloso, ninguém gosta ou ninguém tem aquários, né? Então, já pensou? E da mesma forma, gente, a soja já é soja transgênica, o milho já é milho transgênico, quase tudo que tem, né, nas prateleiras dos supermercados são organismos geneticamente modificados. Em Uruçuí, por exemplo, que é um polo, né? Uruçuí é uma cidade que tem uma altíssima produção da agroindústria, não é verdade, Uruçuí? Vocês têm uma produção bem grande aí de milho, de sorgo, de soja. Opa, estão em Barra da Alcântara, professora Luciana. Bem-vinda, professora. Bom lhe conhecer, tá bom? Na escola Firmo Rodrigues Sobreira. Legal.
Bem-vindos e bem-vindas. Aí sim, gente, ficar falando sozinho uma aula inteira, né, professora? A professora sabe também que não é legal. A gente cansa e fica desanimado. Então, olha só, a gente tem, minha gente, tem muita produção, né, da agroindústria na cidade de Uruçuí. Então, a maior parte desses produtos que estão sendo produzidos já são produtos transgênicos. Fica uma tarefa de casa hoje. Eu acho que, né, quase todo mundo ou todo mundo deve ter um pacote de cuscuz em casa, né? Eu espero que tenha em casa todo mundo. Se tiver, dá uma olhada no rótulo, na embalagem e vê se você encontra esse T aqui, ó. Não só no cuscuz, mas isso aqui também vai estar, sabe aonde? No óleo de cozinha. Vou botar aqui, massa de cuscuz. Porque a massa de cuscuz aqui é o nosso clássico, né? Não é cuscuz com 2 D não, doida. É com S. No óleo de cozinha. Né? Tudo isso aqui, vocês vão encontrar esse Tzinho de produto transgênico. Então, vocês vão buscar na despensa, na cozinha de vocês, os produtos, os alimentos que já são transgênicos. Você sabia, Arsênio, que na casa da gente está cheio de produto transgênico que a gente não sabe? Por quê? Só depois que foi instituída uma lei que obriga as empresas a colocarem no rótulo que o produto é transgênico, porque antes a gente nem sabia, consumia sem saber. Então, sendo um produto transgênico, a gente tem que saber o que é que está consumindo. A gente não sabia, mas agora com a lei dos rótulos, né, tem que vir obrigatoriamente esse T. Então, na próxima aula, na sexta, vocês vão me dizer se já encontraram, tá bom? Então, tá aí o peixe zebra, o Dani e o Rério, né, que tem essas modificações, olha só. Ele ficou neon, o bicho, para ser vendido, tá certo? Então, informe-se, confronte as ideias e tire suas próprias conclusões. Sabia que tem algumas pessoas que têm muito medo de consumir produtos transgênicos, né? Você sabia que algumas informações não chegam para a gente? Ora, mas se só agora tem o símbolo, porque antes não tinha, então a gente consumia sem ter a informação de que estava se alimentando de um produto transgênico, ó. Não encontraram o T, Lesbão Veloso? Depois eu quero saber qual é a marca, porque tem umas marcas que não são transgênicas. Veja se você acha a informação. Que bom que vocês foram buscar, vocês arrasaram. Vê se vocês acham no rótulo a informação de que assim, ó, não contém produtos transgênicos. Porque pode ser que não tenha, né? Porque se não tiver o T, é porque realmente pode não ter o transgênico. Ou pode ter e eles não disseram, né? Também pode acontecer. Tudo pode acontecer no nosso país. Tá certo? Então, quando a gente fala de transgênico, tem gente que diz assim, ah, ok, tudo bem, a gente não tem como fugir disso. Mas, ó, eu vou já dar uma olhada aí nessa marca, massa, Floco Cuscuz. Deixa eu ver aqui. E aí tem muita gente, pessoal, que não consome de jeito nenhum porque fica com medo. Porque fica com medo, porque dizem assim, olha, eu não sei qual vai ser o efeito a longo prazo de se ficar consumindo esses produtos transgênicos, tá certo? É do grupo Tananã aqui. Realmente eu estou vendo aqui a imagem, não tem o Tzinho do transgênico. Então, é possível que não seja um milho transgênico. Que coisa interessante. Obrigada, Lesbão. Arrasaram. Então, olha só. Como eu disse, tem gente que acha que é um problema, tem gente que acha, ok. Por quê, gente? A transgenia, dentro dos alimentos, por exemplo, elas podem trazer aí umas características que são interessantes, né? Por exemplo, atribuir um maior valor nutricional para um determinado alimento. Ela pode, por exemplo, botar um gene que aí essa planta vai começar a fazer mais um tipo de proteína e vai ficar mais nutritiva.
Isso é interessante, não é? Isso pode ser, inclusive, um aliado no combate à desnutrição, tá? Então, há a possibilidade de ver uma utilização benéfica desse produto transgênico, desses organismos geneticamente modificados, mas também é possível que a gente encontre, né, coisas que a gente pode criticar, né, não, Adriel? A gente pode, eu, por exemplo, tenho minhas críticas a se modificar um bicho, né, mudar o gene de um bicho só para ele ficar diferente e vender. Oxe, eu tenho algumas críticas a isso, né? Então, o que é que a gente pode conversar sobre isso, né? Você acha, vamos conversar sobre isso para finalizar a aula? Você acha que a sociedade deveria ser melhor informada sobre os alimentos transgênicos? O que é que a gente sabe sobre os transgênicos? Quase nada, não é verdade? A gente mal fica sabendo. Se não for aqui numa aula para a gente conversar sobre isso, a gente não fica sabendo o que é o transgênico, por que que o nosso milho é transgênico, não é verdade? E aí a outra pergunta, você tem hábito de ler rótulos de embalagens, rótulos e embalagens, para conhecer a origem dos produtos que consome? Eu vivo dizendo sobre os rótulos de algumas embalagens aqui, principalmente de alimentos, né? Então, eu vivo trazendo algumas informações. A quantidade de sódio, quantidade de gordura trans, se o produto é transgênico, né? Então, para alguns críticos, ainda não há estudo suficiente sobre os efeitos dos alimentos ou organismos geneticamente modificados. OMG, organismos geneticamente modificados no organismo humano. Então, pesquise em jornais, livros e internet sobre o tema e registre suas observações. O que é que vocês vão fazer? A gente vai fazer uma atividade, tá certo, turma? Vocês sabem que a gente tem um Insta para trocar ideias aqui, @profa, viu, professora Luciana? Segue também, professora, para a gente trocar ideias, tá certo? Professora Luciana em Barra da Alcântara, profa.bio Amanda. O que é que eu quero que vocês façam? A gente vai fazer primeiro uma caça ao transgênico. Nossa atividade vai ser essa aqui, ó. Caça ao transgênico. O que é que vocês vão fazer? Vão procurar em casa, ou mesmo na escola, como a galera de Elesbão fez, e vão tirar uma foto. Fotografem, vou botar aqui embaixo, ó. Flávio, tu me dá um slidezinho em branco, tu consegue, por favor? Para eu poder, deixa eu ver bem que se eu tenho. Pronto, volta bem aí para mim e me dá um slide em branco. Eu vou explicar a atividade enquanto o Flavilton me dá esse slide rapidão para eu escrever para vocês. Vamos interagir pelo Instagram hoje, tá certo? Hoje e amanhã. O que é que a gente vai fazer? Uma caça aos transgênicos. Vocês vão chegar em casa, ou mesmo na escola, vão dar uma vasculhada na cozinha e vão procurar esse símbolo, que é esse triângulo amarelo, que tem um T preto dentro. Esse símbolo indica que é um organismo transgênico. Então, a gente vai fazer uma caça aos transgênicos. O que é que você vai fazer? Você vai tirar uma foto, tira uma foto, bota no Insta, marca a professora Amanda. Só que, além disso, eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa aqui, ó. Essa informação acerca desses produtos, ó. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre esse tema, sobre os transgênicos, e fizessem um texto também. Então, a atividade é essa aqui, ó, atividade. Caça ao transgênico. Todo mundo está entendendo até agora? Vocês vão procurar em casa os rótulos que vão ter esse símbolo, que é o símbolo dos transgênicos nos nossos alimentos, né? Então, buscar produtos com o símbolo
dos transgênicos, né? Nos rótulos. E depois disso, vocês vão escrever um pequeno texto. Como se fosse uma legenda de foto, quando a gente faz o post no Insta, né? Sobre os organismos geneticamente modificados ou que é a mesma coisa, transgênicos. E aí, quando você encontrar, você vai fotografar. E você vai mandar para mim. Você vai mandar para o meu Insta, porque aí eu vou repostar no meu feed, tá certo? Então, você vai fotografar o produto, fazer um texto como se fosse uma legenda da foto e vão mandar para mim aqui, ó. Enviar por direct para a professora bioamanda, @profa.bio Amanda com H. Vocês vão fazer isso aqui, tá? Até amanhã. Eu recebo até amanhã, ou até depois da manhã, né? Vamos buscar, porque aí, ó, a galera de Elesmão já pode fotografar. Assim, no Flocos Cus não tinha ainda a coisa dos transgênicos. Então, vocês vão procurar em pacote de biscoito, na bolacha tem, tudo que tem trigo, milho, pode ir atrás que tem transgênico. Então, eu quero que você, no óleo de cozinha, né, no óleo de soja, o óleo do milho também tem. Então, vocês vão fotografar esse rótulo com esse T, vão escrever um pequeno texto do que vocês acham dos transgênicos, essa pesquisa que vocês fizeram para conhecer melhor esses produtos. Se quiserem falar do benefício ou do malefício, fiquem à vontade, tá bom? Pesquisem, tirem suas conclusões. Então, achou o produto, fotografei, fiz uma legenda, um pequeno texto, vocês vão me mandar por direct, tá? Lá no meu Insta, @professora.bioamanda, e lá no meu Insta eu vou repostar vocês, tá bom? Pra gente fazer essa atividade interagindo pela internet, pelas nossas redes sociais. Combinado, gente? Eu vou fazer uma como modelo, tá bom? Eu vou fazer uma como modelo e aí a gente vai complementar essa atividade com as imagens que vocês vão mandando. Quando mandar a imagem, manda lá por direct, aí eu vou perguntar teu nome, se você fez em grupo, em dupla, se fez sozinho, qual a cidade e qual a escola. Mas esse papo a gente bate depois lá nas nossas redes sociais, tá certo? Eu espero que vocês façam um ótimo trabalho e eu já tô esperando essas fotos para a gente arrasar nas nossas redes. Eu vou deixar aqui, ó, um cheiro enorme para todos vocês, para a nossa querida professora que está na Firmo Rodrigues Sobreira, em Barra da Alcântara, a professora Luciana e todos os professores e professoras da mediação. E a vocês, meus amados alunos, a gente se fala mais tarde pelo nosso Instagram. Um cheiro, até sexta. Tchau, tchau.